dando uma olhada em uma das nossas câmeras. Litoral Norte na tela, esse é o canal entre São Sebastião e Ilhabela. A temperatura é de 20 graus nesse momento, faz sol no litoral. Até a 1 da tarde você também nos acompanha via transmissão ao vivo no canal da Band Vale no YouTube. Vereadores são alvo de uma operação que cumpre mandados de busca e apreensão hoje em Ubatuba. A ação, que apura possíveis crimes praticados por representantes do Legislativo, é realizada pela Polícia Civil e o GAECO, Grupo Especial de Atuação ao Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Repórter Rafael Rodrigues está na cidade e ao vivo tem os detalhes. O Rafa, quais seriam então os vereadores envolvidos? Quais são as supostas irregularidades? Quais as informações que você tem para a gente? Boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você, para todos que nos assistem. 3 vereadores foram afastados nesta Operação Corveia, inclusive com o apoio da Polícia Civil e também o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Essa operação que começou logo nas primeiras horas do dia aqui em Ubatuba, na Câmara de Ubatuba, às 6 horas da manhã. Os policiais ficaram até por volta das 11 da manhã, levaram muitos documentos e quando a nossa equipe estava vindo para cá, inclusive, nós encontramos no caminho com várias viaturas, carros também descaracterizados e 3 vereadores foram afastados do seu cargo. São os vereadores, o doutor Eugênio, que é o presidente da Câmara, Júnior JR e o vereador Josué de Menor. Esses vereadores estão afastados, então, neste momento, não podem, inclusive, nem entrar no prédio da Câmara. A Justiça de Ubatuba também determinou medidas cautelares contra os investigados, como a suspensão da função pública e a consequente proibição de frequentar aqui a Câmara Municipal. Participam da operação delegados da polícia, promotores de justiça, policiais civis e servidores. Nós temos também já o nome de 3 suplentes que vão assumir estes cargos. São os vereadores Durval, o vereador Berico e o pastor Sandro. A gente segue acompanhando esse caso nessa operação que foi denominada Corveia, inclusive na França feudal, esse nome, né, o serviço gratuito que se prestava ao soberano ou ao senhor, o trabalho árduo e penoso, que é o que denominou essa operação aqui em Ubatuba. A gente segue acompanhando todos os detalhes, essa operação que chamou a atenção mais uma vez aqui de toda a classe política e, claro, da população aqui de Ubatuba. A gente segue acompanhando, Carol. Rafa, eu só queria que você explicasse o que você conseguiu apurar com as informações do Ministério Público sobre as supostas irregularidades, né? Quais seriam aí esses crimes praticados pelos vereadores? Carol, nós conseguimos apurar aqui com o Ministério Público, as investigações apuram a prática de crimes de associação criminosa, peculato, na modalidade conhecida como rachadinha, que é quando, de repente, um funcionário desse vereador ou um assessor, ele devolve parte do seu salário para o vereador. E também conhecida como rachadinha, coação no curso do processo e cárcere privado, entre outros, que contariam com o envolvimento de pelo menos 3 vereadores de Ubatuba. E são justamente esses 3 vereadores que nós citamos agora, que eles estão afastados. As investigações seguem e a gente também segue acompanhando aqui todos os detalhes. A gente volta a qualquer momento com mais novidades, Carol. Perfeito, Rafa. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí em Ubatuba. O despejo de lixo em locais que não é permitido tem preocupado o poder público em São José dos Campos. A prática é considerada crime ambiental e a multa pode chegar a mais de R$20 mil. Para coibir esse tipo de ação, câmeras do CSI, o Centro de Segurança e Inteligência, estão sendo usadas na fiscalização. Nos últimos 8 meses, foram 10 ocorrências de descarte irregular de lixo em São José dos Campos. 6 delas flagradas pelas câmeras do CSI. As câmeras ali são bem posicionadas, flagram a pessoa, nós conseguimos identificar ali a pessoa, o proprietário daquele veículo que está sendo usado para despejar o resíduo, levantamos os dados, vamos até a pessoa e fazemos a ação, entregamos a autuação, a multa para aquela pessoa
que já estaria flagrada. Ela pode até alegar que não, recorrer, mas contra as imagens não tem argumento. Então ali está comprovado que ela cometeu aquela infração. Em uma das ocorrências é possível ver uma caminhonete branca descartar lixo em um local irregular. O espaço escolhido para deixar o lixo fica a 2 quilômetros de um PEV, ponto de entrega voluntária. É um dano irreparável ali ao meio ambiente, inclusive aquela pessoa que está despejando entulho. E logo após essa autuação, ela recebe a consequente multa. É uma multa pesada para esse tipo de infração, para essas pessoas que insistem em cometer esse tipo de erro. É uma multa que chega a R$22 mil para mostrar como a prefeitura encara realmente a seriedade desse assunto. Em São José dos Campos, a prefeitura destina cerca de R$300 mil mensais para o recolhimento de entulhos na cidade, que possui 15 unidades do PEV. Este, na zona sul de São José dos Campos, recebe cerca de 200 pessoas por dia. Aqui são descartados vários materiais, como o resto de obras de construção, móveis, podas, reciclagem e muitos outros itens. Acredito que facilita, perto de onde eu moro, as pessoas deixam muito lixo, inclusive até animais. Então, assim, é muito triste o descaso que as pessoas têm com a própria cidade. Basta os cidadãos também aderirem, né? Falta conscientização. Em Lorena, moradores reclamam de um forte mau cheiro em diversos bairros da cidade que foi registrado ontem. Hoje, a prefeitura da cidade informou que tem ciência do problema, que durou cerca de 1 hora entre o final da tarde e o início da noite de quarta-feira. Em nota, a administração municipal disse que busca identificar a origem do mau cheiro e que está em contato com a Sabesp e a CETESB. Empresas da região também serão verificadas. A prefeitura disse que assim que identificar a origem, tomará as medidas necessárias. Procurada, a Sabesp informou que o sistema de esgoto da cidade está funcionando normalmente. A CETESB ainda não retornou o pedido de informação. Com baixa adesão, o governo estadual prorrogou pela 4ª vez a campanha de vacinação contra a gripe. A cobertura vacinal no estado é de 49%. Em São José dos Campos, a porcentagem é um pouco maior, de 51%, mas também é considerada pequena. Ao vivo, o repórter Luiz Eugênio Silva traz mais informações direto de São José dos Campos, né, Eugênio? Qual que é a nova data aí para o fim da campanha? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde também a todos que nos acompanham no Band Cidade, primeira edição. A nova data agora é 15 de setembro, mais uma chance das pessoas conseguirem atualizar a carteirinha de vacinação e ficarem tranquilas quanto a essa doença que muita gente acha que é tranquila, mas sim pode levar até a morte, viu? Então a Prefeitura de São José dos Campos aderiu aí ao que o Estado está fazendo, vai aumentar a campanha de vacinação e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e falar também sobre a adesão na cidade, né? Quem está comigo aqui é a Tereza Cardoso, chefe da Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos. Tereza, boa tarde, muito obrigado pela atenção. Primeiro, fala pra gente então, São José dos Campos de fato abraçou o governo do Estado e vai seguir com a campanha de vacinação por mais alguns dias. Sim, vai até o dia 15 de setembro. As pessoas podem procurar as unidades básicas de saúde e outros locais também, como o CEF, Tableau e Laboratório Cipax, para poder se vacinar. Fala pra gente agora sobre a vacinação na cidade. Como é que está a cobertura? O pessoal está vindo vacinar. Essa extensão aqui, ela vai servir só para acompanhar o estado ou de fato a prefeitura está precisando mesmo aumentar a cobertura vacinal? Bom, a gente está precisando realmente aumentar a cobertura vacinal, né? A gente já vacinou até agora 207 mil pessoas dentre a população inteira de São José dos Campos. Mas existe aquele grupo de risco, aquele grupo prioritário para vacinação. Esses nós alcançamos 51% de cobertura. A média de 108 mil pessoas vacinadas. O que é muito pouco, porque 51% não confere proteção para todas essas pessoas que realmente têm risco de evoluir para casos graves e óbitos. 51% do grupo de risco, né? Não da população toda. Fala pra gente então agora que grupo de risco é esse, quem são as pessoas que precisam procurar o mais rápido possível aí a vacinação na cidade? Então, o grupo de risco são os idosos, as crianças de 6 meses até abaixo de 5 anos, gestantes, puérperas, os professores entram aí como grupo prioritário também. Então, essas pessoas, elas precisam se vacinar para se proteger. A vacina dura em média no organismo de 6 a 8 meses. Então, a gente tem um tempo ainda para usufruir dessa vacina, evitando essa doença. Só para encerrar agora, então, por que as pessoas, o que a prefeitura acredita que está levando as pessoas a deixarem a vacinação de lado? Olha, são vários motivos, né? Existe uma coisa que é a recusa vacinal.
recusa vacinal é pequena, mas existe aquela hesitação vacinal. Então, o que a gente não vê? Graças a Deus, a gente não está vendo este ano pessoas morrerem por causa da doença, a gente não está vendo pessoas muito graves por causa da doença. Isso faz com que as pessoas acabem deixando para lá, sabe? Então, essa hesitação, depois eu vacino, é isso que a gente está chamando essas pessoas que estão hesitando a vir vacinar. Muito obrigado pela atenção. Tereza Cardoso, chefe da Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos. Então, Carol, mesmo a gripe não sendo a doença que as pessoas costumam ver deixando óbitos aí, ela deixa óbitos sim, é perigosa e as portas dos postos de saúde da cidade estão abertos aí até o dia 15 para vacinação. Fora isso, estão sempre abertas. Volto com você no estúdio. Valeu, Eugênio. E fica esse alerta, né? Mais uma vez aí, não tem desculpa para não se vacinar, né? Mais uma vez aí as vacinas estão disponíveis para a população. Obrigada aí pelas informações. Vamos agora ao destaque do portal bandvale.com. A Prefeitura de São Sebastião anunciou que quer aumentar em 10% o salário dos servidores municipais. O projeto de lei que prevê o reajuste deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores nos próximos dias. A intenção é que os novos valores sejam pagos já na próxima folha salarial, no fim de setembro. De acordo com o município, o aumento foi definido após a elaboração de estudos de impactos econômico, orçamentário e financeiro feitos pela Secretaria da Fazenda aí do município. Para mais informações e outras notícias da região, acesse bandvale.com. Um caminhão-baú carregado com pallets de madeira pegou fogo na noite de ontem na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas do veículo. O incêndio não deixou feridos. A Polícia Rodoviária Federal também acompanhou essa ocorrência. A geração de empregos continua positiva na nossa região, segundo dados do CAGED divulgados ontem. Foram 1.357 vagas abertas em julho. Em São José dos Campos, a cidade dobrou o número de novas vagas em julho, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho. Foram 588 novas vagas. Em junho, a cidade havia registrado 285. Em Taubaté, a cidade também teve saldo positivo, mas com uma desaceleração entre junho e julho. No mês passado, o saldo positivo foi de 188. Em junho, foram 238 vagas. Saldo positivo também em Campos do Jordão, com 236 vagas, e Pindamonhangaba, com 233. Um adolescente de 16 anos foi detido durante uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Santa Teresa, em Taubaté, no fim da tarde de ontem. Segundo a polícia, na residência foram apreendidos 6 tijolos e meio de maconha, 42 pinos de cocaína, meio tijolo de crack, 2 balanças de precisão e anotações da venda dos entorpecentes. Durante a abordagem, o adolescente tentou fugir, mas foi detido pelos agentes. Na casa foram encontrados ainda documentos de 3 homens que seriam os responsáveis pelo tráfico. A polícia disse que a investigação continua e o adolescente foi liberado à sua tutora. Band Cidade faz a primeira parada. Antes do intervalo, imagem ao vivo do Santuário Nacional de Aparecida. Nesse momento faz 19 graus na cidade, com sol entre nuvens. Fique com a gente, eu volto em instantes com mais notícias para você. O céu, na noite dessa quarta-feira, pôde ver um fenômeno incrível, a superlua azul. Ela estava aparecendo maior e ainda mais brilhante a olho nu, porque ontem estava no ponto mais próximo da Terra. A aproximação com o planeta foi maior exatamente às 10h35 da noite. A superlua acontece até 6 vezes por ano. Essa foi a segunda e última vez em 2023. Hora da previsão do tempo para toda a nossa região. Hoje não tem chance de chuva e deve fazer calor agora à tarde na maioria das cidades. Bora ver então aqui na nossa tela. Primeira cidade de hoje que a gente fala na previsão do tempo é Jacareí. A máxima hoje deve alcançar os 26 graus na parte da tarde e não tem chance de chuva. O céu deve ficar aí com uma certa nebulosidade na parte da tarde. Em Taubaté, sol entre nuvens e a máxima um pouco mais alta, 27 graus, vai fazer calor em Taubaté. Cruzeiro ainda mais quente, máxima agora à tarde de 28 graus, também com sol entre nuvens, assim como Taubaté.
Agora, mais cidades da região, na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, aquela temperatura um pouco mais amena, como sempre, né? 20 graus a máxima prevista para hoje à tarde e deve ficar aí com sol entre nuvens. Sol entre nuvens também em Ilhabela, no litoral norte, e temperatura alcança aí os 24 graus na tarde de hoje. Em Ubatuba, também no litoral, um pouco mais fresquinho, máxima hoje prevista para 22 graus, também com o sol entre nuvens, não deve chover no litoral na tarde de hoje. São José dos Campos, na tarde de hoje, faz máxima de 26 graus, não deve chover em São José, nebulosidade aumenta um pouco na parte da tarde. E nos próximos dias aqui também não tem previsão de chuva. As temperaturas vão aumentando gradativamente, né? Fim de semana promete ser um pouco quente e na semana que vem, a semana seguinte, começa aí bastante quente, com muito calor. Segunda-feira aí a máxima deve alcançar os 34 graus. O aumento populacional de São José dos Campos, que teve alta de 10% segundo o último censo, fomenta a criação de novos bairros. Nos últimos 10 anos, foram 18 criados na cidade. O bairro Setteville, na região leste de São José dos Campos, existe há apenas 7 anos. Ruas novas, muitos terrenos e obras para todos os lados. O bairro já conta com coleta seletiva, creche, escola e áreas de lazer. O José escolheu montar o negócio dele aqui e não se arrependeu. Mas, segundo ele, ainda faltam alguns detalhes. Um posto de saúde, né? Acho que uma base também da polícia seria muito bom aqui para o nosso bairro, né? A gente vê pouca movimentação de viatura aqui, a gente está querendo crescer junto com o bairro, né? E as oportunidades vão aparecendo, né? A região leste é uma das que mais crescem na cidade. Segundo os dados do último censo demográfico do IBGE de 2022, São José dos Campos está próxima de alcançar 700 mil habitantes, um crescimento de 10,71% em comparação com o censo de 2010. Segundo a Prefeitura, a região leste é a segunda mais populosa, ficando atrás apenas da região sul. A Via Cambuí é considerada a maior obra viária da história da cidade. Desde antes da inauguração, em 2020, o crescimento da região leste já era animador. Mas com a via liberada, a tendência é que mais empreendimentos apareçam. Para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos foram aprovados 18 novos bairros na cidade. Existem grandes áreas como o complexo de toda a aeronáutica, né, do ITA, do INPE, e a estrutura aeroportuária, também a refinaria, são grandes bolsões que a cidade foi crescendo no seu entorno, né? Então, essas regiões, elas hoje, através, como eu disse antes, desses investimentos, como a exemplo da Via Cambuí, investimentos estruturantes, elas agora possibilitam esse novo tipo de ocupação em termos de complementar aquele tecido urbano que antes era fragmentado. E também encontrou, né, os locais que nasceram como parcelamento clandestino, irregular, depois foram regularizados. No ano que vem, mais um bairro chegará à região leste, o residencial Sete Garden. Quem pretende investir no crescimento da região leste pode encontrar boas oportunidades. Os lotes aqui eles são de 200 metros quadrados. Além das avenidas comerciais, que já é uma parte urbanística que a gente pensa nos nossos produtos, as áreas institucionais, que são as áreas doadas à prefeitura, aqui vai poder ser construído. Creche, uma unidade de atendimento aí, médico para a população, ou qualquer outro equipamento que não só para quem vai morar aqui, mas que seja uma necessidade dos bairros também da região. Bora conferir quem interagiu com a gente nas últimas horas no WhatsApp do Band Cidade. O número é o 99716-8021. Você pode mandar o seu recado, o seu comentário, também uma reclamação. Ela pode ser exibida aqui e a nossa equipe vai cobrar uma solução do poder público. Não esqueça de mandar o seu nome e também a cidade de onde você fala. Vamos ver então a primeira mensagem do dia do Carlos Eduardo de Taubaté. Boa tarde, Carol. Assisto o jornal todos os dias para me manter sempre informado, principalmente sobre as estradas. Estão de parabéns. Legal, Carlos. Obrigada aí pelo seu feedback. A gente fica muito feliz, viu? Um abração para você e para todo mundo de Taubaté. Agora é o Paulo Henrique de São José dos Campos. Boa tarde. Eu e minha família estamos ligados no Band Cidade. Valeu, Paulo. Um abração para você e para sua família. Continuem com a gente, viu?
Mais mensagem, agora o Glaucio, também de São José dos Campos. Gostaria de falar sobre o pedágio da estrada do Atanásio em Pindamonhangaba. Ele está sem funcionários, com placa de livre acesso e também outras informações de pagamento por aplicativo. Quem não é da cidade fica sem saber, muito confuso esse pedágio. Ô Glaucio, a gente foi atrás de uma resposta para você e a Prefeitura de Pindamonhangaba explicou que a cobrança na estrada municipal tem o objetivo de evitar a invasão de veículos e caminhões de outras cidades, fugindo do pedágio da Dutra. Trabalhadores e estudantes de Pinda podem pedir isenção do pagamento via internet. Já os motoristas não isentos podem transitar sem enfrentar filas, pois câmeras registram o veículo notificado depois pelo sistema de controle. E ontem, pessoal, nós mostramos aqui uma reclamação da condição da Santa Casa de Lorena. A gente tem imagens que recebemos e realmente, elas mostram muita sujeira, falta de manutenção nessa unidade de saúde. Em nota oficial, a Santa Casa disse que tem conhecimento do caso e informou que existe um projeto em andamento para a reforma das enfermarias e quartos das áreas SUS e não SUS. O prazo é de 180 dias após o recebimento da verba. Tem o retorno para os moradores de Lorena e a gente vai seguir acompanhando a situação. Segunda pausa aqui no Band Cidade Primeira Edição. A seguir, em setembro, acontece o primeiro Dog Fashion Day em Taubaté. Um evento voltado para os animais de estimação que merecem o nosso cuidado e o nosso carinho, especialmente em relação à alimentação. Os detalhes já já. Setembro começa amanhã e nesse próximo mês tem Dog Fashion Day em Taubaté. O evento, promovido pelo Grupo Band Vale, é o maior do mercado pet em toda a região. E quem tem bichinho em casa precisa ficar muito atento com a saúde deles. Um dos pontos importantes é justamente a alimentação. Em menos de 10 anos, o número de cães e gatos obesos mais que dobrou no Brasil. Debaixo de qual lençol o Zico está? Essa é a pergunta que a Helenice mais faz. Pois é, o gato da casa é desse jeitinho, preguiçoso que só. Deitado o tempo todo. A hora que ele levanta lá da cama, ele vem e deita no sofá. O que chama a atenção é o peso do Zico. O animal, que foi adotado há 6 anos, está com 10 quilos. Por conta disso, alguns hábitos mudaram por aqui. Mudamos a ração para light. Porque o resto não consegue fazer ele brincar. O número de animais obesos ou com sobrepeso aumentou no Brasil. Entre 2011 a 2020, o registro de cães nessas condições cresceu 108%. Já o de gatos, 114%. Primeiro, ele vai perder a silhueta e a gente vai conseguir ver que ele está bem rechuchundinho. Ele perde aquela forma de ampulheta que ele tem. Esse sobrepeso, ele causa problemas da alimentação, de articulação. Ele fica ofegante, problemas de respiração, ele ronca. Para evitar esses casos, cuidar da alimentação é essencial. Sabe aquele petisco fora de hora? Nem pensar, viu? Não só uma alimentação saudável, mas uma alimentação balanceada. Então, leva o pet ao veterinário, um veterinário que seja especialista em nutrição animal, onde ele vai balancear a alimentação, vai identificar através do peso, raça, idade, nível de atividade do animal. Diante desse cenário, em busca de uma alimentação mais natural, o mercado pet tem investido em novos produtos. Esses itens podem ser uma boa alternativa. Existem rações light e tem alimentação natural balanceada para emagrecimento. E isso, quem vai dizer qual é o melhor é o veterinário, juntamente com até o próprio pet. Porque às vezes tem pet que não come ração, às vezes tem pet que não come alimentação natural. Então, a gente vai unir a necessidade do pet com o conhecimento do veterinário para que ele tenha uma redução de peso tranquila, que não seja traumática. 12ª edição do Dog Fashion Day vai acontecer no dia 24 de setembro, a partir das 8 da manhã, no Via Auto Shopping em Taubaté. A entrada é gratuita, mas se você quiser fazer uma doação de ração para ONGs parceiras do evento, pode levar que a nossa equipe vai receber.